Porque tem Fla-Flu, né? Já tivemos o primeiro jogo. No Maracanã, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 na primeira partida decisiva. Agora o jogo da volta também no Maracanã. O Fluminense precisa vencer o jogo. Se for por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Caso haja empate, o Flamengo fica com o título. Ou seja, para não ter pênaltis, o Fluminense precisa vencer por 2 gols de diferença. Vamos trazer informações dos dois times, começando com o Flamengo. Duda Dal Ponte, chega mais, Duda. Oi, Diniz, muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Troca de Passes. Dia agitado aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo treinou na parte da tarde, às 3h30, e amanhã vai fazer uma última atividade antes da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense no domingo às 4 da tarde. Algumas boas notícias para os torcedores flamenguistas, a começar pelo capitão Gerson. O Flamengo fez uma proposta de valorização salarial e renovação contratual. Agora, essa proposta está nas mãos do Gerson e dos agentes que vão negociar aí com o Flamengo todas as cláusulas. O Gerson já tinha deixado claro em alguns momentos que gostaria dessa valorização pelo momento que vive no Flamengo e também na seleção brasileira. Agora uma notícia concreta, o Pulgar, o volante, assinou o contrato de renovação com o Flamengo até 2027. Ele tinha deixado claro em alguns momentos para o próprio Flamengo que não gostaria de fazer essa renovação e gostaria de sair ao final do contrato que terminava antes, no final de 2025. Mas ele mudou de opinião muito por conta da chegada do técnico Filipe Luís e agora assinou um contrato de renovação até o final de 2027. Hoje também teve entrevista coletiva com o zagueiro Léo Pereira. Ele falou sobre vários temas e um deles foi sobre as confusões que estão tendo nos jogos dos estaduais, não só do Campeonato Carioca, mas frisando aí no Campeonato Carioca. Já teve confusão no clássico contra o Vasco, contra o Fluminense, quando o Freitas foi expulso depois de uma confusão com o Luiz Araújo. Então ele deu a opinião dele sobre esse momento que o Campeonato Carioca está vivendo, muito por conta dessas confusões extracampo. Vamos ouvi-lo. Quem tem que julgar é o juiz, não somos nós. E como eu falei, a gente tem que se policiar e tem que controlar aquilo que a gente pode. O Luiz agiu de forma correta em apenas escutar o que o adversário tinha para falar. Ele tomou um empurrão e ficou quieto. Eu acho que o jogo tem que ser jogado dentro dos 90 minutos ali e não depois. Eu acho que é desnecessário qualquer tipo de confusão que tenha, porque isso acaba atrapalhando o espetáculo. Coisas que, como eu falei, não tem como controlar o adversário também, se eles partirem para a briga e para agressão como já fizeram. É claro que a gente vai se defender, porque aqui desse lado também tem homem, pai de família que trabalha e com certeza não vai querer sair envergonhado para casa, mas a princípio é o principal, jogar futebol e ser feliz. O Flamengo chega para esse segundo jogo da final com uma vantagem, venceu na quarta-feira por 2-1, então agora pode só empatar. Mas o Léo Pereira disse que não é por conta dessa vantagem que eles vão jogar diferente, eles vão jogar para frente querendo fazer gol, que esse é o estilo do técnico Filipe Luís. As dúvidas estão nos retornos, a começar pelo Bruno Henrique, ele teve uma lesão na coxa na semifinal contra o Vasco, dificilmente vai estar disponível para essa partida, ainda está tratando. E o Flamengo, como o técnico Filipe Luís já deixou claro em alguns momentos que não vai comprometer jogador pensando no restante da temporada. Agora, o Cebolinha, que lesionou a coxa lá no dia 22 de fevereiro, esse sim pode voltar, ele já está trabalhando no campo e pode ser uma possibilidade de novo relacionado para o técnico Filipe Luís para o jogo de domingo. O Michael está fora mesmo, está com uma lesão na coxa, está tratando e não vai estar disponível para o jogo de domingo. Então é isso, a final entre Flamengo e Fluminense do Campeonato Carioca é no domingo às 4 da tarde. Os ingressos já estão quase todos esgotados, só falta para o setor sul. E sim, vai ser um clima de decisão, de clássico, de domingo à tarde no Maracanã. Vai ser uma boa decisão de Campeonato Carioca. Um abraço para todo mundo, bom programa por aí. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. Já vamos direto então com informações do Fluminense. Depois a gente comenta aqui sobre as duas equipes. O Richard Souza é quem traz detalhes do Flusão pra gente. Fala, Richard. Oi, pessoal do Troca, tudo bem? Um abraço para vocês. Olha só, Maracanã, domingo vai bombar com o Fla-Flu, segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca. E o Fluminense já sabe que não vai poder contar com o Fuentes, lateral esquerdo. O departamento médico do clube informou que ele tem uma lesão na coxa esquerda e está vetado.
O Freitas, zagueiro argentino, poderia ser uma alternativa. Ele já jogou com o Mano Menezes nessa função de lateral, mas como se envolveu naquela confusão com o Luiz Araújo no fim do clássico de quarta-feira, o Freitas está fora, portanto o René é o único jogador da posição disponível e deve jogar. A tendência é que nas outras funções o Mano Menezes repita a escalação do primeiro Fla-Flu. Ele poderia talvez vir com o Hércules no meio-campo, no lugar do Otávio, para ter um pouco mais de saída de bola, ou de repente dar chance ao Keno pelas beiradas. Keno que fez o gol que manteve o Fluminense vivo nessa final do Campeonato Carioca, mas a tendência é de repetição de escalação. O Fluminense também tem informações novas a respeito de Paulo Henrique Ganso, que na pré-temporada foi diagnosticado com uma miocardite, um problema no músculo do coração. O Ganso, hoje pela manhã, passou por um procedimento médico chamado ablação, que é usado em tratamento de arritmia cardíaca. Segundo o Fluminense, tudo correu bem, o Ganso passa bem e a partir de agora vai ficar 7 dias em descanso, sem atividades físicas, e depois desse período retomará as atividades físicas no CT do clube. A expectativa do Fluminense é que o Ganso possa estar novamente disponível a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o Ganso ficará apenas na torcida pelo Fluminense nessa final, nesse Fla-Flu decisivo de domingo. Um abraço, gente! Valeu, Richard. Outro para você. Obrigado pelas informações. Então, o Ganso, na verdade, a gente estava comentando ontem aqui, né, Pedro? Atrasa um pouquinho ali a volta dele em apenas uma rodada, né? A previsão era de que ele fizesse uma pré-temporada agora e pudesse ser a primeira com essa intervenção que foi feita hoje. Atrasa-se então em uma partida. Ele vai ficar 7 dias agora sem atividade física. E aí, menos mal que para a segunda rodada o Ganso deve estar à disposição do Mano Menezes. Sobre Flamengo, a notícia ruim do Danilo, né? Já não tinha o Michael, também não poderá jogar o Bruno Henrique. O lado bom é que Cebolinha vira opção, né? Vai estar à disposição. A gente está vendo a notícia do Gé ali da lesão do Danilo, né? E do corte da seleção brasileira, inclusive. Bom que ganha uma opção a mais do Cebolinha, que é um ótimo jogador, acho que em condições normais de temperatura e pressão. Ajuda a temperar bem mais, né? Todo mundo bem, eu imagino que o Cebolinha seja titular do time do Felipe Luiz, né? Que assim, que no time do Flamengo é difícil você cravar, né? Porque você vê, vamos com todo mundo à disposição. Mas assim, final da Libertadores, amanhã, todo mundo bem. O Cebolinha me parece titular, mas né? A questão com todo mundo titular, o Pedro volta para a posição dele, aí do lado esquerdo você tem Cebolinha, você tem Bruno Henrique, tem o Gerson que fez uma temporada fantástica do lado direito, tem o Luiz Araújo que está jogando bem. Então, assim, é difícil você cravar, mas concordo contigo. Assim, o Cebolinha é um jogador que a gente tende a imaginar ele como titular, uma baita de uma opção. O Flamengo tem o favoritismo, além só pela vantagem que conseguiu, acho que pelo futebol, por ter um time melhor, mas o Fluminense se mostrou competitivo nesse primeiro jogo. Conseguiu um gol ali que foi fundamental, porque para mim o 2-0 sacramentava. Achava assim, muito difícil o Fluminense conseguir reverter uma desvantagem de 2-0 para esse jogo de volta. Então o gol do Keno ali nos acréscimos praticamente, acho que manteve a decisão em aberto, mas ainda vejo o Flamengo com assim, um favoritismo significativo, que não significa que o Fluminense não possa reverter. Agora, o Flamengo, na minha opinião, é um time que nesse início de temporada, a gente vai olhar para vários outros times, a gente vai ver times que fizeram 1, 2 atuações boas, mas depois não conseguiram jogar bem. O próprio Palmeiras, que está entre as principais equipes do futebol brasileiro, a gente falou agora há pouco aqui, ainda não conseguiu fazer um jogo de encantar. O Botafogo muito abaixo. Então, assim, o Flamengo eu vejo como das principais equipes do futebol brasileiro. Dos times que quando iniciam as competições, a gente traça ali para ver os favoritos. Eu acho que o Flamengo foi o time que se mostrou nesse início de temporada uma equipe um pouco mais regular. Atuações acima da média de maneira um pouco mais regular. Então, por isso que eu acredito que assim, o favoritismo do Flamengo para esse título da taça do Campeonato Carioca é bem significativo, mas o Fluminense tem totais condições de reverter. Ô Alex, outra ótima notícia, imagino eu, para a torcida do Flamengo é a renovação do Pulgar, né? Porque era algo que praticamente se dava como descartada, né? Ele tinha manifestado desejo de sair do clube,
não estava querendo renovar o contrato de jeito nenhum e aparentemente mudou de ideia. Por algum motivo mudou de ideia e renovou seu contrato com o Flamengo, um jogador que se encaixou muito bem no time, né? Tem sido importante. A mudança de ideia dele, eu acho que facilitou claro. o negócio, é óbvio, né? Sim. Porque quando o clube quer e o atleta está naquela de sair, não sabe se é estrategicamente isso, mas parece que ele realmente procurou o pessoal para falar, não, vamos conversar, e não tiveram essa dificuldade. Mas é um jogador importantíssimo, né, cara? Já está no sistema, o treinador quer, diretoria, torcida, enfim, é um cara super importante. O Gerson que ficou nessa questão de que poderia, vamos dizer assim, as informações, ir até 2030 um contrato, só que ainda não atendeu aquilo que ele acha até justo para com ele, né? E de um lado, se a gente for olhar, a gente não sabe os números, mas é até estranho, acaba sendo realmente estranho não dar uma condição de que o Gerson seja dos mais bem pagos do clube. E das informações que tem, o que foi oferecido para ele não ficaria nem entre os 10 mais bem pagos do clube. Então tem algumas coisas no futebol que acaba meio que mudando, mas essas renovações acabam sendo importantes. Questão de perda por lesão acaba fazendo parte, mas são jogadores que seria muito justo ter um novo contrato, ter essa readequação. Quanto pede o Fluminense sem ter o Fuentes, né? Porque a gente até vinha comentando aqui, eu, Alex, Mansur, nos últimos dias, aparentemente se encaixou muito bem no time do Fluminense, tem boa técnica, faz tudo direitinho, tanto no ataque como consegue defender bem, né, Pedro? Eu acho que, apesar do René ser um bom jogador e super experiente, né, já provou isso nos clubes pelos quais ele passou. Outra característica, mas né? tem uma característica diferente, né? É uma perda também bem significativa, porque depois de 2023 ali do Marcelo na lateral esquerda, a lateral esquerda, depois que o Marcelo passou a ter um declínio muito físico, grande, né? Se tornou um grande problema para o Fluminense, que o Fluminense não conseguiu encontrar uma correção na sequência. O Diogo Barbosa também não conseguiu e os improvisos que foram feitos também não surtiam efeito, e o Fontes eu acho que foi até algo surpreendente. Eu acho que ninguém imaginava que ele fosse chegar e, como titular, assim, encaixar tão bem na equipe do Fluminense. E é um jogador que te dá esse poderio ofensivo, esse equilíbrio de ter muita profundidade pelo lado esquerdo. Do lado direito você tem o Samuel, que é um jogador de muita força, que também vai muito à linha de fundo, sempre muito presente no ataque, mas você tem do lado esquerdo também um cara que equilibra essas descidas pelo lado do campo. O René, ele te dá outro tipo de jogo, um jogador que te dá um pouco mais de solidez defensiva no setor, pode qualificar um pouco mais a tua saída de bola, um jogo mais de construção por dentro, mas dificilmente vai ser aquele lateral que vai incomodar muito o lado direito. E aí é um combate interessante ali, porque do lado direito do Flamengo um jogador que está voando, o Wesley, né? Então, assim, é esse equilíbrio que o Fluminense vai ter que tentar encontrar. Porque o René, ele é mais defensivo, mas o Fuentes preocupa o Wesley em outro sentido. De repente, o jogador como o Wesley, que é muito agressivo, mas ele sabe que quando tem um cara que também vai aproveitar as costas dele, ele não pode ir o tempo todo, ou se ele for, ele tem que ir, mas vai um pouco mais ressabiado, porque tem essa preocupação. Vai ficar mais atento, né? Vamos com informações do Grenal, porque... Vamos voltar a falar de futebol. Domingo, Fla-Flu decisivo, o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O Flamengo levou a melhor 2-1. Quem vai gritar campeão neste domingo? O Felipe Luiz tem que administrar alguns problemas no seu elenco. Valeu, pessoal. O Flamengo treinou mais uma vez na tarde desta sexta-feira aqui no Ninho do Urubu. Preparação para o Fla-Flu decisivo, finalíssima do Campeonato Carioca, 16 horas, domingo, Maracanã. Como venceu o primeiro, 2-1 no meio de semana, basta um empate para o Flamengo garantir o bicampeonato carioca de forma consecutiva. Então, o Flamengo treinou aí e antes do treinamento, o Pulgar teve o anúncio ali da sua renovação, extensão de contrato. Agora, o acordo que valia até o fim de 2025 vai até o fim de 2027. Também quem conversou com a imprensa antes do treinamento, que foi fechado, a gente não pôde observar nada, foi Léo Pereira, zagueiro que, enfim, tem muitos anos de Flamengo já, desde 2020, e tem muitas conquistas, sabe muito bem como é o ambiente rubro-negro. Falou um pouquinho sobre essa temperatura do Fla-Flu, que foi elevada principalmente no finalzinho ali, com aquela briga Luiz Araújo e Mano Menezes, o Freitas foi para cima. Ele falou um pouquinho sobre isso, o confronto no Clássico, também a questão de arbitragem, Fluminense soltando nota, enfim. Vamos ouvir o Léo Pereira. Se concentrar naquilo que a gente pode controlar. Já falei em outras entrevistas que
A gente tem que se concentrar no nosso papel dentro de campo. A gente não consegue controlar o juiz, a torcida, dirigentes que estão fora. A gente tem que se concentrar naquilo que a gente pode controlar, que é fazer um bom trabalho, fazer aquilo que a gente vem treinando diariamente. Eu acho que o jogo tem que ser jogado dentro dos 90 minutos ali e não depois. Eu acho que é desnecessário qualquer tipo de confusão que tenha, porque isso acaba atrapalhando o espetáculo. Tá então o zagueiro do Flamengo, o Léo Pereira. O Flamengo tem poucas possibilidades de contar com Bruno Henrique, ele que, enfim, ficou fora do primeiro jogo, lesão muscular. O Cebolinha é uma possibilidade, já está fazendo trabalhos no gramado ali, então pode ser que tenha alguma chance, mas ainda pequena. O Michael, muito difícil também, retomando aí os trabalhos depois de lesão muscular. Fla-Flu, 16 horas no Maracanã, neste domingo. Olá, fã de esportes. O gol no finalzinho do atacante Keno, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, na última quarta-feira, diante do Flamengo, trouxe uma esperança e uma confiança muito grande para os tricolores em reverter a situação e o Fluminense conquistar o seu 34º título de campeão estadual. O técnico Mano Menezes diz que a decisão está em aberto. Tivemos um poder de reação no final, que eu acho que é uma amostra do caminho, como temos que ter coragem, temos que arriscar, mas saber arriscar. Acho que a equipe mostrou esse brio e pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. O time do técnico Mano Menezes vai ter um desfalque muito importante. O Gabriel Fuentes, lateral esquerdo colombiano, está com uma lesão muscular na coxa esquerda. O Fluminense, o departamento médico disse que foram feitos exames de imagem e foi constatada então esta lesão que o tira do jogo. Tudo indica que o lateral esquerdo substituto será o René, como já declarou o técnico Mano Menezes. São jogadores de características diferentes. O René mais defensivo e o Gabriel Fuentes um jogador muito mais ofensivo. Outro desfalque é o zagueiro e lateral esquerdo argentino Freitas, que foi expulso depois do primeiro jogo pelo árbitro Yuri Elino naquela confusão com o Luiz Araújo. Ele podia até quebrar o galho de lateral esquerdo, mas também é outro que vai estar de fora. Fica agora a expectativa se o Lima, meio-campista já alguns jogos sem poder atuar com uma lesão na panturrilha, vai ser relacionado para este jogo. Vamos lá, André. Pergunta dupla para você. O que o Flamengo deve fazer? Duas em uma. O que o Flamengo deve fazer e qual a receita para o Fluminense tentar reverter esse resultado? Eu acho que são propostas bem diferentes, né? Como já seriam antes dessa decisão em 2 jogos começar. O que acontece é que o Flamengo tem a sua proposta, o seu jeito de jogar e as suas ambições, as suas intenções, sendo comandado pelo Felipe Luiz. E o time do Fluminense, como equipe inferior do ponto de vista técnico, tem que ter mais cuidados defensivos e conseguir balancear, com o equilíbrio que os treinadores desejam, os riscos a serem tomados, mesmo que esses riscos possam levar a situações de arrependimento, né? Porque um time como o Flamengo tem o hábito, tem a capacidade e nesse segundo jogo vai ter até a procura por esse erro do Fluminense para fazer o time do Mano Menezes pagar por isso. O time do Flamengo ele é melhor, ontem eu disse isso, está melhor, tem uma vantagem que não é não precisa nem jogar, mas é uma vantagem que permite manejar o jogo de uma maneira mais tranquila, entre aspas. A minha impressão é que o Flamengo vai tentar fazer o seu jogo, não vai mudar a sua característica, nem a sua postura apenas porque está em vantagem, e entende que o Fluminense pode ser superior a ele, Flamengo, por trechos da segunda partida, assim como aconteceu no primeiro jogo. Isso foi visível e claro. O Fluminense teve momentos de superioridade no jogo. Não acho que o resultado foi injusto, o Fluminense merecia ter empatado. O gol no final até traz um pouco mais de equilíbrio para um jogo que poderia ter terminado, acho que tranquilamente, com vantagem de 2 gols para o Flamengo, e aí agora nós estaríamos fazendo outro tipo de análise, mas sem discordar do Mano, porque sim, o título está aberto, a decisão no segundo jogo está sim aberta, mas o Flamengo tem muitas vantagens nesse caminho
para encostar e erguer o troféu estadual.